Quinta-feira, agora, essa semana, pela primeira partida, pela semifinal da Taça Guanabara. O jogo não será na quinta-feira, será no sábado de carnaval, Mudaram? à tarde, em Brasília. O jogo do Bangu aqui. Ah, desculpa, eu confundi com Boa Vista e Bangu. E Boa Vista. Boa Vista e Bangu. Mas já está definido que é Brasília? 99% definido, faltam pequenos ajustes. O Flamengo não aceita jogar no Newton Santos, considera que não é campo neutro, que o estádio. O Flamengo está coberto de razão, né? Poderia jogar, se quisesse jogar no Rio de Janeiro, dividir meio a meio o estádio, metade Claro, para cada um. claro. Seria não teria mais problema legal. algum. Seria muito mais legal. Mas ele não aceita, e como o Maracanã está cedido para shows, o jogo será em Brasília, a ser confirmado a qualquer momento. O Maracanã é só 3 de março, é isso, Júnior? Porque tem agora show de carnaval, depois tem Phil Collins. Foo Fighters, Phil Collins e Tem Wesley etc, Safadão. etc. Carnaval. Aí eles vão tirar o gramado, reformar o gramado para voltar só em março. Acho que é 10 de março. Agora, essa questão de... Pô, mas Full Fighters e Phil Collins são duas boas. Sim, agora... Não podemos Tudo negar. bem de ser bom ou ruim. O estádio de futebol é um estádio vai de Pequim, futebol. pô, aquele vídeo Para que o tu futebol. Sim. Só pode ser cedido para shows, desde que ele não interfira no andamento Mas dos a principais competições. a concessionária pode, deve estar no regulamento lá que eles elaboraram, ela pode escolher os shows pela maior lucratividade ao futebol? Ela pode fazer o que ela quiser. O estádio é dela. Porque os Pulhas deram o estádio para ela. Quem? Os Pulhas deram o estádio para ela. O estádio que é do povo, do estado do Rio de Janeiro, foi cedido depois de investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que não foi todo colocado dentro do estádio, todo mundo sabe disso. Pegaram e deram para a concessionária. Tiraram do dinheiro do povo, deram para a concessionária. Alguns estão presos, a gente está vendo aí. E o futebol carioca segue sofrendo por, E é uma por pena esse porque o futebol carioca Perfeito, já perfeito. tá. Não é isso aí. O Campeonato Carioca, que até pouquíssimo tempo atrás era um campeonato muitíssimo charmoso, apesar da fragilidade dos times pequenos e tudo mais, mas o Carioca sempre deu muita importância pro título da Taça Guanabara, sempre... É o evento do Maracanã, sempre campeões, foi, né? onde Sempre vale campeões taça, era e tal. legal. E aí nós vamos ter uma semifinal de Taça Guanabara em Brasília. Mas né? aí, Flavinho, É uma pena. Desculpa. E a final vai ser onde? De repente também pode Esse ser. jogo poderia Sendo Engenhão. perfeitamente acontecer no Engenhão. Eu também acho. Eu acho um absurdo o Flamengo descartar essa hipótese. É o estádio do Botafogo. Gente, o Botafogo está jogando lá. Gente, Ok. o Morumbi foi estádio exa- de clássicos a vida inteira. vida inteira. Inteira. A vida O inteira. Flamengo alega que não tem como abrigar também o sócio-torcedor, porque o Botafogo tem um sócio-torcedor dele, ele o Flamengo... o mando é do Flamengo. O mando é do Flamengo, porque Em o Brasília Flamengo ele tem joga pela condição. vantagem, O mando mas joga pela vantagem do empate. joga pela vantagem do Pela empate. vantagem do empate. O mando é do Flamengo. Então, mas essa é uma outra discussão. O senhor, por exemplo, colocaria o jogo onde? O Flamengo está coberto de razão. Em hipótese alguma, poderia jogar no Engenhão. Em hipótese alguma. O Engenhão é hoje a casa do Botafogo. É onde o Botafogo joga, onde o Botafogo manda, onde o Botafogo se sente à vontade. É um absurdo você fazer uma partida a qual o Flamengo tem a vantagem, né? Porque como é uma só, o Flamengo leva o empate. Aí você vai pegar a vantagem que tem e falar assim, não, é muita vantagem pra mim, então joga também, vamos jogar na tua casa. Tá certo, Flamengo. Mas a torcida... O Flamengo tá coberto de razão. Ô, Eugênio, Samuel. quanto que vai ser o percentual pro Botafogo? 10%? Não, tem que ver isso daí. Se fosse no Engenhão, não seria 10%. Não. Pode ser. Se o regulamento diz que a torcida adversária tem direito a 10%, não importa onde é o jogo, ela vai ter 10%. Seria meio a Porque meio. é o seguinte... Meio a meio. Meio a meio, a polícia dá segurança. se fosse Porque a Flamengo- última vez que teve torcida de Botafogo e Flamengo, teve um torcedor do Botafogo que foi morto com espeto de churrasco. É só lembrar O isso. Flamengo tá errado Lá de no jogar no Engenhão. Engenhão, ou de não querer jogar no Engenhão contra o Botafogo? O Flamengo tá errado? Se eu fosse dirigente do Flamengo, eu também proporia jogar fora do Engenhão. Vamos junto. Se fosse dirigente do Flamengo, proporia, porque eu acho, que o Flamengo você é do Rio, transferir parte O Flamengo, daquilo que você o tem Flamengo como não tá vantagem certo pro de seu não jogar no adversário. Engenhão? O Flamengo tá certo. O Flamengo pode até ter boas razões para fazer isso, mas eu acho que esse jogo tinha que ser- Manteria no Rio uma decisão carioca. Mas não na casa do time adversário. Não é a casa. Não é casa, Quando o Corinthians casa. ganhou, o Corinthians cansou de ganhar. O Francisco acabou de falar. O Corinthians cansou de ganhar campeonato. Era difícil. Em cima do São Paulo, no Morumbi. Mas era Campeão diferente. brasileiro não, foi contra quem? Corinthians São e quem? Paulo, 90. Morumbi. Em 90. Campeão Ia jogar brasileiro onde? foi Não, contra mas peraí, gente. Mas nesse caso eu peraí, concordo com gente, você. A Eu acho década que de nesse 70, instante. a década de 80, a década de 90, o começo da década de 2000, os clássicos eram todos no Morumbi. E não eram só os clássicos. O Corinthians, clássicos eram no Maracanã o Corinthians também. quando ia fazer jogo grande, sempre jogava no Morumbi.
O Engenhão é a casa do Botafogo. Quem joga... E o Morumbi era a casa de quem? Era a casa do São Paulo, mas era diferente. O Pacaembu era a casa do Corinthians. O Morumbi era meio que um Mineirão. Eu concordo o com você, Maracanã, Benja. todo Eu mundo concordo com jogava. você. Mas é uma O Engenhão situação não. atípica. Ah, mas o Flamengo vai abrir mão? Isso Veja, é pelo muito, amor é de muito Deus. mais, é muito mais mimimi político Qual que foi o das jogo duas ano passado? diretorias do Qual que foi o qualquer jogo outra ano passado coisa. que o Flamengo queria jogar lá e o presidente do Botafogo falou, aqui não vai jogar. mas era outro mimimi presidente. político, mas é Campeonato mimimi Carioca político. do ano passado, isso. Foi Mas era o Campeonato Carioca do presidente, ano o presidente não era o mesmo. Era Eu o acho CEP isso e agora mimimi mudou. político. Eu acho isso que, na é- verdade, o essencial nessa discussão é o que a gente estava falando. Que é inacreditável o que acontece com o Maracanã. Inacreditável. É Quer inacreditável. que é inacreditável? Aqui, ó. Sábado É teria... inacreditável o Boa Vista e Bangu estarem na semifinal. Sábado, que vão jogar no Engenhão, né, Eugênio? Boa Vista, Deve Bangu jogar, e Engenhão. Volta Redonda. deve jogar em Volta Redonda. É, Hã? acho que volta redonda. Não é no Engenhão? Não, acho que é volta Até redonda. A ontem ser que- confirmado, É. mas em princípio Gente, Volta Redonda. A reunião é hoje, né? O Eles devem, Flamengo... a qualquer momento estar divulgando. Esse era um Agora, o jogo, Flamengo Bangu Boa Vista. e Boa Vista, era um jogo que poderia muito bem ser realizado aqui na Ilha do Urubu. Rodada por exemplo. dupla? E o rodada dupla? Ou uma não poderia rodada ser? dupla. Uma rodada dupla se fosse no Rio de Janeiro. Jogar em Brasília, não. Mas na Ilha do Urubu seria legal. A Ilha do Urubu, por quê? Que é um campo que tem iluminação, é um campo que tá bonitinho, que tá bacana. Sabe por que O Boa que- Vista é de onde? É Sacaxá, Saquarema. É longe, né? Não, não é muito longe, não. Não, uma hora e meia, 2 Então, horas. o Bangu é daqui da cidade e tal. Pô, dava pra jogar num lugarzinho legal. Não precisava jogar a 150 Manda- quilômetros aqui. ou seja, Volta Redonda, que é chato, semifinais, de ir, é ruim. Olha aqui. Semifinais da Taça O Manda Guanabara, no Boa Vista. não certo? tem nenhum jogo Qual é o regulamento? No Rio. no Rio de Janeiro. Olha aqui, olha aqui. Na Guanabara. Sábado, então, seria... Taça Sábado Guanabara. teremos Teremos jogo a na Guanabara. semifinal da Taça Guanabara. E a Taça Guanabara, para quem não acompanha, assim, muitos campeonatos, é super tradicional no Rio de Janeiro, a Taça Guanabara. Então, a partida única da semifinal Flamengo-Botafogo seria no sábado, no Maracanã. Mas olha por que não vai ser o Facincani. Olha lá, Eugênio. Sábado agora tem Wesley Safadão, Matheus e quem? Cauã. Jet lag. Jet Lag, José Pinteiro. José Pinteiro, Isaac. São shows de carnaval, né? Não, tem mais, ó. Tem Jorge Carnaval Matheus, eletrônico, alguma Alok, coisa assim. Rádio Matic. Rádio Matic, Make You Mac Sweet. o Make não, Make. Make sei, You Sweet. Eu não conheço. G15, Jeito Moleque, Rafa Fernandes e Lucas Bochá. Olha, eu vou te falar, eu acho que eu nasci em Estocolmo, velho. É, não é porque possível. Eu não conheço ninguém. Então, por isso que eu falei. Eu devo ter chegado hoje. Mac Eu devo ter Usui. chegado hoje. Não, Escrevi gente, ontem, mas e O ontem. templo do Quem é futebol o Zé perdeu pra isso aí. Pinteiro? Não tem a menor ideia. Não tem a menor Campeão ideia. preferido do Ih, Patrick, não né? quero, Cara, não não tem conheço ideia. nenhum. Não, Wesley Safadão já ouvi falar. Que é famoso, o Wesley. Tem isso também, nunca ouvi falar. O Alok não. O Zé é, Pinteiro mas quem é? é porque é música eletrônica. O Zé Pinteiro Vocês são quem é? muito velhos. Quem que é o Zé Pinteiro? O Zé Não, Zé Pinteiro Pinteiro, é você coisa do... Não, Jet você Lag, que você gosta é de Jet Lag. Isso aí é O Zé Pinteiro deve ter a ver com as suas propostas. Não, da propostas culturais que o Flavinho tem, o estilo musical do Flavinho. Eu vou retirar a proposta que eu fiz pra você, não vou querer mais ir com você lá, não. Agora eu vou Aonde? Que bom. Dizer um negócio. Ah, onde eu queria ir com ele lá, ele era namorado. Eugênio, Tira a moça fora disso. Eugênio, Nada o a ver. Flamengo tem obrigação de ganhar essa Taça Guanabara. Ele tem um Porque clássico o Botafogo, hoje, Então, esse tecnicamente, Botafogo tá é ruim. muito inferior ao Flamengo. E Boa Vista e Bangu hoje não fazem O frente ao Flamengo é o Flamengo. grande favorito para ganhar a Taça Guanabara. Mas ele tem um clássico. E jogou na semifinal. bolinha ontem Se também. fosse uma melhor, O deu Flamengo 3. ontem chute contra o no Nova gol, Iguaçu segundo. foi um Ah, o desastre. Botafogo Três é jogos, inferior teve e tal, obrigação. mas é o Botafogo. É. Precisa ser respeitado enquanto grande rival histórico que é do Flamengo. E, aliás, mesmo nos anos recentes, com o Flamengo tendo um investimento muito superior ao Botafogo, não tem conseguido superar o Botafogo dentro de campo nas partidas. Então vai ser um jogo pegado, é um clássico, é um jogo difícil. É um jogo só. E o Flamengo é um time que está, a cada rodada, colocando em campo uma escalação diferente. É, ontem foi a primeira vez que jogou com... Ontem Quase eles voltaram todo, quase alguns, todo né? mundo, né? Então não tem ainda, não está formado, não está em ritmo pronto, coletivo. O Everton Ribeiro jogou um voando, primeiro tá. tempo bom. Tá voltando. Ele tinha entrado um outro dia, não foi bem, tiraram, voltou agora. Então, claro que o Flamengo é amplo favorito para ganhar a Taça Guanabara, mas precisa ganhar do Botafogo. E não é simples para o Flamengo ganhar do Botafogo mesmo. E Botafogo na outra semifinal, Eugênio, dá o quê? Bangu? se dizer, são times do mesmo nível que às vezes conseguem criar problemas para os grandes, mas que entre eles não tem essa mesma força. Aquela história de jogar no contra-ataque e tal. É um jogo muito equilibrado. Eu Moleque, vejo jogo bom. o Boa Vista mais experiente que o Bangu. Sabe quantos gols o Flamengo levou até agora no Campeonato Carioca? Nenhum. Nenhum. Eu repito,
Não, tudo bem, o Eugênio falou é clássico e tal. O Flamengo tem a obrigação Hoje de a disparidade ganhar é enorme. a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Mas o Carpegiani falou isso aí também. Vou te falar, a disparidade entre o Flamengo e todos os outros, hoje, todos os outros, é gritante, gente. O Campeonato Carioca É hoje que nem o Flamengo. Palmeiras e São Paulo. Não é. O Palmeiras ainda tem o Não é. Corinthians. É, ali, a diferença aqui é- o Aqui é Fluminense maior. é gritante. Aqui é maior. Muito Aqui maior. o Fluminense não existe. O Vasco tá na Libertadores. Tá tentando se ajeitar, né, com a nova direção. Você tem Joga essa semana, o jogo de volta, né? Foi muito bem no primeiro jogo e tudo mais. O Conforme eu previ. como você previu, o Botafogo está com um time muito fraco e o Flamengo realmente sobra aqui no Rio. E o Vasco e o Fluminense não estarem nas semifinais da Taça Guanabara, acho que é um sinal de alerta para esses dois times muito sério, principalmente para o Fluminense. Tem duas situações. Primeiro, é só confirmar o regulamento, né? Flamengo e Boa Vista são os clubes que têm mando de campo e vantagem do empate nesses jogos de semifinal. Na final, não tem mando de campo. O Boa Vista não podia jogar em Saquarema? Por que não joga em vantagem Saquarema? de empate. Exatamente. O Boa Vista não pode jogar lá, em Saquarema? Então, se o Ah, Flamengo... tem que ver essa especificação Então, que tem que do estádio. Gente, se o Flamengo tem o mando de campo e a vantagem do empate, como é que ele vai reverter o mando de campo, a vantagem dá para o Botafogo? A vantagem é do Flamengo. Fluminense. Então, Fluminense. Você acabou o de Fluminense falar não jogou que em pelo abaixo da regulamento televisão? ele tem o mando de jogo é do Flamengo, E a né? vantagem do empate. E a vantagem do empate. E aí ele vai pegar a vantagem que ele tem de mando de campo e vai devolver pro Botafogo? Mesmo do que você chama de mando de campo, Ah, Rubens. mando de Viu campo. só? Saia dessa. Não, gente, quem joga no Engenhão é o Botafogo. Não, o Botafogo Hoje joga a no- casa é do um Botafogo estádio São Paulo grande, jogou no Morumbi. é um estádio que tem uma diferente. distância da torcida que se você dividir metade da torcida para um, metade da torcida para o outro, não vejo uma enorme vantagem do mando de campo. também não Mas acho. aí é questão, você pode interpretar assim, é a casa do Botafogo, a torcida do Flamengo se sente à vontade. Ok, entendo, compreendo. Quanto à questão de Vasco e Fluminense, são situações muito claras, né? Primeiro, essa Taça Guanabara é um tiro curto. 5 jogos apenas. O Fluminense sofreu um desmanche gigantesco no elenco, inclusive durante a pré-temporada, e chegou para começar a Taça Guanabara todo desmontado. Primeiro jogo do Fluminense contra o Boa Vista, que aliás se classificou em primeiro lugar, o Fluminense perdeu com o terceiro time. Se o primeiro time já não é essa coisa toda, foi o terceiro time. Inclusive cataram um menino que é atacante da base para ser lateral direito, porque não tinha lateral direito para jogar, mesmo no time reserva. E aí, esse jogo, por exemplo, até o Abel falou sobre isso na coletiva. Se o Fluminense tivesse jogado essa partida com o time principal, tivesse vencido, estaríamos classificados para a semifinal. E são 5 jogos. O Vasco perdeu 2. Um que ele colocou o time reserva contra o mesmo, Boa Vista, né? E perdeu jogando lá em Bacaxá também. Boa Vista teve essa vantagem em cima de Fluminense e Vasco. Jogou contra equipes reservas do Fluminense, o segundo reserva dessas 2 partidas. E o Vasco viveu nesse início de campeonato, perdeu para o Bangu também, um problema muito grave político. Jogou as primeiras rodadas sem presidente. Os 2 primeiros jogos o Vasco não tinha presidente. Eram tutores que estavam ali até resolver as Não questões. tinha presidente e não tinha torcida. E a- Foram 2 jogos com portões fechados. Gente, E a prioridade informação aqui. clara não era jogar a Taça Guanabara, era a Libertadores. Bangu e Boa Vista, quinta em São Januário. São Januário, quer dizer, São Januário. Quase. Silvio Ferraz mandou aqui, obrigado Eu cheguei pela mais mensagem. perto. Aí eu acho legal, acho ótimo. Tá mais perto de Bangu. Joga no Rio de Janeiro. né? Joga ele no Rio. avalizou. Ele avaliza, tá ótimo. Então tá ótimo. Não, eu acho Ele ótimo mesmo. Você tem um avaliza. jogo de Ele Taça é Guanabara, o joga senhor no Rio. ele avaliza. Ele avaliza o que é Eu legal. acho o seguinte, qualquer federação hoje em dia tem que mandar pro Flavinho o seguinte, escuta, nós estamos pretendendo jogar no Mineirão. O senhor O que o senhor acha? Pode mandar. Entendeu? Pode Entendeu? mandar. Mas eu tô nessa. Porque segundo ouvir Paulo Beija, César você segundo Carpegiani. Beija, vergonha. segundo Paulo Beija, César Bangu e Boa Vista vão Carpegiani jogar em ontem Tóquio. falou e pode ser que pinte a Carpegiani. estreia. O Dualito fala